Casagrande zomba de Nicolas Ferreira. Ao vivo e acaba ficando desempregado. A transmissão inesperada, as luzes do estúdio da TV Brasil estavam mais intensas naquela noite de sexta-feira. O programa Debate Nacional, conhecido por reunir figuras públicas de diferentes áreas para discutir temas polêmicos, havia anunciado uma edição especial: Política, Esporte e Sociedade, onde os valores se encontram. No entanto, o que os telespectadores não sabiam é que aquela seria uma das edições mais comentadas da história do programa. Do lado esquerdo do cenário moderno e minimalista, Walter Casagrande Júnior, ex-jogador de futebol e comentarista esportivo, conhecido por suas opiniões fortes e posicionamentos políticos, ajustava o microfone em sua camisa preta. Do lado direito, para surpresa de muitos, o jovem deputado federal Nicolas Ferreira organizava algumas anotações, aparentando tranquilidade, apesar do ambiente claramente hostil. Os dois nunca haviam se encontrado pessoalmente, mas trocas de farpas nas redes sociais tinham criado uma animosidade pública entre eles. Casagrande frequentemente criticava políticos conservadores em seus comentários esportivos, enquanto Nicolas havia mencionado o ex-jogador em alguns de seus vídeos como exemplo do que chamava de mistura indevida entre esporte e ativismo político. Estamos no ar em 30 segundos, anunciou o diretor, enquanto as câmeras se posicionavam. O mediador, um jornalista veterano com fama de imparcial, respirou fundo. Ele sabia que precisaria de toda sua experiência para controlar o que prometia ser um debate explosivo. O que ninguém imaginava é que nas próximas 2 horas o Brasil testemunharia um dos confrontos verbais mais intensos da televisão recente, com consequências que mudariam para sempre a carreira de um dos participantes. O início da tensão. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais uma edição do Debate Nacional. Hoje, discutiremos a intersecção entre esporte, política e valores sociais. Para isso, recebemos 2 convidados que representam visões muito distintas sobre o tema: Walter Casagrande, ex-jogador e comentarista esportivo, e o deputado federal Nicolas Ferreira. O mediador mal havia terminado as apresentações quando Casagrande já se adiantou, quebrando o protocolo. Antes de começarmos, preciso dizer que me surpreendi com o convite para dividir esse espaço com alguém que representa tudo o que considero retrógrado na política brasileira. Mas estou aqui porque acredito que é importante confrontar ideias perigosas cara a cara. O tom agressivo surpreendeu até mesmo a produção do programa. O mediador tentou retomar o controle. Vamos seguir nosso formato, por favor. Cada convidado terá 5 minutos para sua exposição inicial, antes das perguntas cruzadas. Casagrande assentiu, visivelmente insatisfeito. Nicolas manteve uma expressão neutra, apenas observando. Como sorteado previamente, o deputado Nicolas terá a palavra primeiro, anunciou o mediador. A primeira exposição, Nicolas ajustou o microfone e começou com uma calma que contrastava com a hostilidade do ambiente. Boa noite a todos que nos assistem. Agradeço a oportunidade de estar aqui para discutir um tema tão relevante. Acredito que o esporte tem um papel fundamental na formação de caráter, na promoção da disciplina e na união de pessoas de diferentes origens em torno de objetivos comuns. O deputado fez uma pausa calculada antes de continuar. No entanto, tenho observado com preocupação a crescente politização dos espaços esportivos. Quando atletas ou comentaristas usam sua plataforma para promover agendas políticas específicas, estamos diante de uma distorção da função primordial do esporte. Nicolas então apresentou exemplos de países onde, segundo ele, a separação entre esporte e militância política era mais clara, argumentando que isso fortalecia tanto o esporte quanto o debate político, que poderia ocorrer em fóruns mais adequados. Não se trata de silenciar ninguém, mas de preservar espaços onde brasileiros de todas as convicções políticas possam se unir em torno de uma paixão comum, sem divisões ideológicas. A exposição inicial de Nicolas, medida e articulada, parecia ter deixado Casagrande ainda mais inquieto. A câmera captou o ex-jogador rabiscando furiosamente em seu bloco de notas,
com expressão de desaprovação evidente. A resposta explosiva, quando chegou sua vez, Casagrande nem sequer consultou suas anotações. Levantou-se parcialmente da cadeira e começou com voz elevada. Eu ouvi atentamente esse discurso bonitinho e ensaiado, mas preciso dizer que estamos diante de uma hipocrisia monumental. O deputado fala em separar esporte e política quando ele mesmo usa toda a oportunidade para transformar qualquer assunto em palanque para suas ideias ultraconservadoras. O ex-jogador estava visivelmente exaltado. Quem acompanha o futebol sabe que o esporte nunca foi e nunca será político. Desde as lutas contra ditaduras até o combate ao racismo, o futebol sempre foi um espaço de resistência e transformação social. O que incomoda certas pessoas não é a politização do esporte, mas sim quando o esporte não reproduz as ideias que elas defendem. Casagrande, então, olhou diretamente para Nicolas. E mais, esse papo de preservar espaços sem divisões ideológicas soa muito bonito, mas na prática significa silenciar vozes dissonantes. Atletas negros devem aceitar racismo calados? Mulheres no esporte devem aceitar assédio sem protestar, em nome dessa suposta união em torno do esporte? O mediador percebeu que o debate começava a fugir do controle. Tentou intervir, mas Casagrande continuou. O que mais me impressiona é ver um jovem como você, que deveria representar uma nova geração, defendendo ideias tão retrógradas, tão antiquadas. Parece que estamos ouvindo um senhor de 80 anos assustado com o mundo moderno, não um representante da juventude. O comentário provocou risos na pequena plateia de convidados do estúdio. O rosto de Nicolas permaneceu impassível, mas seus olhos demonstravam que o golpe havia sido sentido. A escalada da tensão, o mediador, anunciou o início da fase de perguntas cruzadas. Casagrande, ainda pelo sorteio, teve direito à primeira pergunta. Deputado, você frequentemente critica o que chama de ideologia de gênero no esporte. Como classificaria então as lutas por igualdade salarial no futebol feminino ou a inclusão de atletas trans? São lutas legítimas ou também fazem parte dessa politização indevida que tanto critica? A pergunta vinha carregada de ironia e Casagrande nem tentou disfarçar seu tom provocativo. A câmera mostrou técnicos e produtores se entreolhando nos bastidores, preocupados com o rumo que o programa tomava. Nicolas tomou alguns segundos antes de responder, um hábito que seus seguidores conheciam bem, mas que para o público geral poderia parecer hesitação. Obrigado pela pergunta, Sr. Casagrande. Há uma diferença fundamental entre lutar por condições justas de trabalho, como a questão salarial que o senhor mencionou, e impor visões ideológicas controversas como verdades inquestionáveis. O deputado seguiu com um tom calmo, que contrastava com a agressividade anterior. Quanto aos atletas transgêneros, temos uma questão complexa que envolve fair play esportivo, vantagens biológicas e a própria integridade das competições femininas. Discutir isso com base em evidências científicas não é retrógrado, é responsável. O que considero realmente antiquado é substituir o debate racional por rótulos e caricaturas. Nicolas então lançou seu contra-ataque. Já que estamos falando de retrogressão, pergunto ao Sr. Casagrande, como concilia sua defesa apaixonada por causas progressistas com o silêncio sobre regimes autoritários de esquerda que sistematicamente violam direitos humanos? Essa seletividade não seria também uma forma de hipocrisia? A pergunta causou um momento de tensão palpável. Casagrande, visivelmente irritado, respondeu rapidamente, típico movimento de quem não tem argumentos. Mudar de assunto e usar o velho espantalho dos regimes de esquerda. Estamos falando de esporte brasileiro, de questões concretas aqui, não de Cuba ou Venezuela. O ex-jogador, então, elevou ainda mais o tom, apontando o dedo para Nicolas. E vou te dizer uma coisa, deputado. Esse seu discursinho bem articulado pode enganar seus seguidores nas redes sociais, mas não cola com quem conhece a realidade do esporte brasileiro. Você está completamente desconectado dos problemas reais dos atletas, principalmente os de origem humilde. Casagrande então fez o que muitos considerariam um erro fatal. Aliás,
Qual sua experiência com esporte além de fazer videozinho na internet? Pelo menos eu tenho autoridade para falar do assunto. Você é só mais um político oportunista usando o esporte para ganhar likes. O comentário pessoal e desdenhoso provocou um burburinho no estúdio. O mediador tentou intervir, mas Nicolas já havia pedido o direito de resposta, que foi concedido o ponto de virada. Agradeço a oportunidade de responder a um ataque pessoal que revela mais sobre quem o faz do que sobre mim. Começou Nicolas com uma tranquilidade que surpreendeu a todos. Primeiro, sobre autoridade para falar. Em uma democracia, Sr. Casagrande, todos temos direito de opinar sobre questões públicas. O esporte, especialmente quando financiado com dinheiro dos contribuintes ou transmitido em concessões públicas, é um tema legítimo para qualquer cidadão, inclusive parlamentares eleitos, para representar o povo. Nicolas então fez algo inesperado. Tirou do bolso uma pequena medalha dourada. Quanto à minha experiência com o esporte, não sei se o senhor pesquisou antes de fazer essa acusação, mas fui atleta amador de natação por 8 anos na minha adolescência. Esta medalha é do meu primeiro campeonato estadual em Minas Gerais. A revelação causou um evidente desconforto em Casagrande, que não esperava essa resposta. Mas o mais importante, continuou Nicolas, é que não estou aqui falando como atleta, e sim como representante eleito democraticamente por mais de 190 mil brasileiros. Minha autoridade vem das urnas do voto popular. O deputado então olhou diretamente para a câmera, ignorando Casagrande. E sobre fazer videozinho na internet, como o senhor disse com tanto desdém. Esses vídeos alcançam milhões de brasileiros que não se sentem representados pela mídia tradicional. Se isso incomoda quem está acostumado a monopólios de opinião, talvez o problema não sejam os vídeos. A resposta equilibrada e firme de Nicolas contrastava cada vez mais com a postura agressiva de Casagrande. Nos bastidores, produtores comentavam como o debate tomava um rumo inesperado. O que deveria ser uma emboscada para o jovem deputado se transformava em uma demonstração de despreparo de seu oponente. O momento crucial à medida que o debate avançava, ficava evidente que Casagrande perdia o controle emocional. Suas respostas tornavam-se cada vez mais agressivas e menos substantivas, enquanto Nicolas mantinha a mesma postura serena do início. Em determinado momento, discutindo políticas de incentivo ao esporte, Casagrande interrompeu Nicolas. O problema é que você e seus amiguinhos conservadores só se importam com o esporte quando podem usar atletas para propagar suas ideias medievais. Não vi nenhum projeto seu para melhorar a condição dos atletas de base, para combater o racismo nos estádios ou para democratizar o acesso ao esporte. Nicolas esperou pacientemente o fim da interrupção e respondeu. Na verdade, sou coautor de 2 projetos de lei sobre esporte desde que assumi o mandato. Um deles trata justamente da ampliação do acesso ao esporte em comunidades carentes e o outro sobre transparência na gestão de clubes e federações. Ambos estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados e convido todos a conferirem. O deputado então acrescentou: quanto ao combate ao racismo, concordo absolutamente que é uma causa fundamental. O que discordo é da instrumentalização política dessas pautas legítimas para promover agendas ideológicas que nada têm a ver com o problema original. A resposta factual deixou Casagrande momentaneamente sem palavras. O ex-jogador olhou para os produtores nos bastidores, como se buscasse ajuda. O mediador aproveitou o momento para sugerir um intervalo comercial. Quando as câmeras desligaram, um produtor se aproximou de Casagrande e sussurrou algo em seu ouvido. O comentarista balançou a cabeça negativamente e tomou um longo gole de água. A linguagem corporal indicava que algo não estava indo conforme o planejado. O comentário fatal após o intervalo, o debate retomou com perguntas de telespectadores selecionadas pela produção. Uma delas, direcionada a Casagrande, questionava se seus comentários esportivos não estavam se tornando mais políticos do que técnicos nos últimos anos. A pergunta tocou em um ponto sensível. Rumores circulavam na indústria de que a emissora onde Casagrande trabalhava
estava insatisfeita com a crescente politização de seus comentários, que geravam reclamações de telespectadores. "Olha, vou ser muito sincero", respondeu o ex-jogador, visivelmente irritado. "Estamos vivendo tempos onde ficar em cima do muro é compactuar com o retrocesso. Meu trabalho é comentar futebol, mas sou um cidadão antes de ser comentarista. E se isso incomoda os diretorzinhos conservadores ou os telespectadores bolsonaristas, problema deles." A menção direta a uma posição política específica e o tom desafiador em relação à própria emissora empregadora causaram constrangimento, visível no estúdio. O mediador tentou mudar rapidamente de assunto, mas Casagrande continuou. "E vou aproveitar que estamos falando disso. O que mais me irrita são esses políticos como o deputado aqui, que nunca fizeram nada pelo esporte brasileiro, mas se acham no direito de ditar regras de comportamento para atletas e comentaristas." Casagrande então olhou diretamente para Nicolas e fez o comentário que mudaria o rumo da noite. "Sabe qual é seu problema, deputado? Você tem cara de quem nunca levou um chute numa partida de várzea, nunca sentiu o que é a realidade do futebol brasileiro. Fica lá no seu gabinete com ar-condicionado, fazendo videozinhos com um discursinho decorado, enquanto nós que vivemos o esporte na pele temos que engolir suas opiniões desinformadas." A ofensa pessoal combinada com a evidente desconsideração pelos fatos já apresentados por Nicolas sobre sua experiência esportiva gerou um burburinho no estúdio. O mediador tentou intervir, mas o estrago já estava feito. A resposta quis. Mudou tudo quando Nicolas recebeu a palavra para responder. O estúdio estava em completo silêncio. Todos esperavam uma reação enfurecida ou, no mínimo, igualmente desrespeitosa após a provocação direta. Em vez disso, o deputado ajustou calmamente o microfone, bebeu um gole de água e começou com um tom quase reflexivo. "Senhor Casagrande, agradeço sua sinceridade. É realmente revelador como o senhor ignora completamente o que eu disse há poucos minutos sobre minha experiência esportiva, preferindo manter uma caricatura que facilita seu argumento." Nicolas olhou brevemente para as anotações antes de continuar. "Mas há algo mais importante aqui que gostaria de abordar. O senhor acabou de demonstrar exatamente o problema que venho apontando desde o início desta conversa: a substituição do debate substantivo por ataques pessoais e presunções sobre o caráter e a biografia de quem pensa diferente." O deputado então fez algo inesperado. Guardou suas anotações e falou de maneira mais pessoal. "Sabe, eu cresci assistindo a jogos onde o senhor comentava. Respeitava sua trajetória como atleta e sua luta pessoal contra dependências, que certamente inspirou muitos brasileiros. É triste ver como o sectarismo político pode transformar alguém que tinha tanto a contribuir em apenas mais uma voz intolerante que não consegue dialogar com quem pensa diferente." Nicolas continuou com um tom que mesclava firmeza e lamentação. "O senhor me acusa de nunca ter levado um chute numa partida de várzea, mas ironicamente é o senhor quem parece incapaz de absorver os golpes do debate democrático sem recorrer a ataques pessoais e desinformação." O deputado então olhou diretamente para as câmeras. "Aos brasileiros que nos assistem, este é o retrato do que tem acontecido no debate público nacional. De um lado, tentativas de discutir ideias e políticas concretas. Do outro, caricaturas, presunções de má-fé e, quando os argumentos acabam, ataques pessoais." Voltando-se para Casagrande, concluiu: "Ainda assim, mantenho meu respeito por sua trajetória esportiva e pelo que o senhor já representou para o futebol brasileiro. Espero que um dia possamos ter um debate onde ideias sejam confrontadas com ideias, não com rótulos e insultos." O estúdio permaneceu em absoluto silêncio quando Nicolas terminou sua fala. As câmeras captaram a expressão desconfortável de Casagrande, que parecia não saber como reagir a uma resposta tão medida após sua explosão emocional. O desfecho surpreendente. O mediador, percebendo a tensão no ar, anunciou que o programa estava chegando ao fim e que cada participante teria 1 minuto para suas considerações finais. Casagrande, ainda visivelmente abalado pela resposta de Nicolas, tentou recuperar a compostura em sua fala final. "Bem,
Mantendo minha sinceridade, continuo discordando fundamentalmente das posições do deputado sobre o papel do esporte na sociedade. Acredito que atletas e comentaristas não só podem como devem usar sua plataforma para causas importantes, e continuarei fazendo isso independentemente das críticas. O ex-jogador parecia querer encerrar em tom conciliatório, mas não resistiu a um último comentário ácido. E se isso incomoda os conservadores ou custa meu emprego, paciência. Prefiro ser fiel às minhas convicções do que agradar diretores ou audiências que não querem ser desafiadas em seu conforto. Quando chegou a vez de Nicolas, muitos esperavam um contra-ataque final. Em vez disso, o deputado surpreendeu novamente. Quero agradecer a oportunidade deste debate, mesmo com os momentos tensos que tivemos. Diferentemente do que alguns pensam, não desejo que ninguém perca seu emprego por suas opiniões, por mais que discorde delas. A verdadeira diversidade inclui a diversidade de pensamento. Nicolas fez uma pausa breve e concluiu. O que defendo não é o silenciamento de vozes como a do Sr. Casagrande, mas sim um ambiente onde todas as perspectivas possam ser expressas, inclusive as conservadoras, sem ridicularização ou exclusão. Que o esporte continue sendo uma paixão que une os brasileiros, não mais um campo de batalha ideológica que nos divide. Quando o programa terminou, as redes sociais já fervilhavam com comentários e clipes do debate. A hashtag #FaceCasagrande_ex-Nicolas tornou-se o assunto mais comentado da noite, com uma clara tendência favorável ao deputado, mesmo entre pessoas que normalmente não se alinhavam às suas posições políticas. As consequências inesperadas. Na manhã seguinte, enquanto Nicolas recebia mensagens de apoio, até de adversários políticos por sua postura respeitosa, diante das provocações, Casagrande foi surpreendido por uma convocação urgente da direção da emissora onde trabalhava. A reunião foi breve. Seus comentários durante o debate, especialmente a declaração desafiadora sobre diretorzinhos conservadores, haviam sido a gota d'água em uma relação já desgastada por reclamações crescentes de telespectadores sobre a politização excessiva de suas análises esportivas. 3 horas depois, a notícia corria o país. Walter Casagrande Jr. e a emissora haviam encerrado a parceria de comum acordo. O comunicado oficial falava em novos desafios e agradecia os anos de colaboração. Mas nos bastidores do jornalismo esportivo, todos sabiam a verdade. Nicolas Ferreira foi questionado sobre o assunto em uma entrevista no dia seguinte e surpreendeu. Novamente. Lamento sinceramente a saída do Sr. Casagrande. Apesar de nossas diferenças, sua voz é importante no debate público brasileiro. Espero que ele encontre rapidamente um novo espaço para suas análises esportivas. O comentário diplomático consolidou a imagem que o deputado construíra durante o debate, a de alguém capaz de discordar com respeito e manter a compostura mesmo diante de ataques pessoais. Uma semana depois, uma pesquisa mostrou que 78% dos brasileiros que assistiram ao programa consideraram que Nicolas havia se saído melhor no debate, mesmo entre aqueles que discordavam de suas posições políticas. O número mais surpreendente, porém, era outro. 65% dos entrevistados afirmaram que a postura do deputado durante o embate os havia feito mais abertos a considerar seus argumentos, independentemente da concordância prévia com suas ideias. Para Nicolas Ferreira, o debate que deveria ser uma armadilha tornou-se um dos momentos mais importantes de sua trajetória política. Para Walter Casagrande, um lembrete doloroso de que, mesmo no acalorado ambiente político brasileiro, ainda há espaço para o respeito e limites para a agressividade no debate público. E para os milhões de brasileiros que assistiram ao confronto, talvez uma pequena lição sobre como o verdadeiro vencedor de um debate nem sempre é quem grita mais alto, mas quem mantém a dignidade mesmo quando provocado a abandoná-la. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.